o lance do pênalti foi uma palhaçada, né, irmão? Foi uma palhaçada. Assim, eu dando a minha opinião, eu achei a mão do cara muito colada com o corpo. Fato. Só que se o juiz deu a falta, com a convicção que ele deu, contou passo, marcou o chão, porra, não tem discussão que foi falta, que eu dei a falta. Pô, irmão, na minha opinião, quando o VAR chama, é só para avisar que foi dentro da área, né? Não é para questionar uma marcação dele, né? Então, eu acho que o VAR poderia já ter comunicado para ele, querido, foi dentro da área, pode dar pênalti aí. Não tem que chamar o cara para olhar porra nenhuma. E quando chama para olhar, porra, aí ele vai e muda aquela convicção toda que ele teve dentro de campo. Será que ele mudaria se fosse contra a gente? Será que ele mudaria se fosse a favor da mulambada? Será que ele mudaria se fosse a favor do Corinthians? Porra, isso é que é foda, entendeu, irmão? Isso é que é foda. Cara, eu vou te falar o seguinte. A gente está falando de um lance, Luizão, duvidoso. Quando a gente está falando de um lance duvidoso, é um lance que aquele lance lá, ele não é claro para nenhum dos lados. Ele não é claro para ser pênalti e ele não é claro para não ser pênalti. Foi isso que você falou. Ah, não, eu achei que o braço dele estava um pouco colado no corpo. Mas tem gente que acha que o braço dele não estava tão colado no corpo. É uma questão interpretativa. É interpretação. Isso aí. Isso é uma questão interpretativa, cara. O árbitro, ele deu a mão, como você falou. Eu vou acabar sendo repetitivo no que você falou, mas como eu dei essa introdução, é em função disso. O cara, ele entendeu que foi mão. Ponto final, cara. Quando o cara foi para olhar lá o negócio no VAR, não faz sentido ele voltar. O VAR só tinha que ter comunicado a ele, falado assim, ô bonitão, foi dentro da área, hein? E acabou, porra. Porque o VAR não tem que chamar ele, porque o VAR não tem que chamar o cara para interpretar, não, cara. O VAR chama quando? Porra, tem um lance que o cara dá um cartão, né? E o outro vai e expulsa, né? Não, essa jogada foi violenta demais. Aí deu o cartão amarelo, vai lá olhar para vermelho. Não é assim que funciona? Eu não tenho certeza absoluta. Eu tô jogando aqui a pergunta. Agora, eu não vejo o VAR ir lá e trocar uma marcação. Enfim. Cara, ô Luizão, não faz sentido. Tanto eu não sei se você assistiu o jogo da Globo. Quando o Luiz Roberto ficou assim, não, cara, agora precisa verificar se a mão para pênalti foi mão. Como assim, cara? Eu assisti pela Globo. Você lembra dele ter falado isso? Você lembra dele ter falado isso? Não, peraí, cara. Peraí, vamos ver se agora a mão para pênalti se foi pênalti. Não, para fora da área. Não. O que o Luiz Roberto fez, é o que a Globo está acostumada a fazer em tudo na vida dela. Ela cria a narrativa dela e foda-se se aquilo ali é a verdade ou não. Ele simplesmente criou uma narrativa. Ele inventou a história de que o VAR chamou o cara. Ninguém ali tinha informação nenhuma do VAR. Ele contou uma história ali qualquer. Eu até anotei aqui, o narrador inventou uma história, como a Globo sempre faz com as narrativas dela. Eu até anotei aqui que foi os 19 minutos. Isso foi 19 minutos do segundo tempo. Ele contou uma história, meu irmão. Porra, que cara de pau, que sem vergonha. E os outros calados ali, os comentaristas lá, o Paulo Nunes e o outro lá, Diego, calado, concordando com a merda que ele falou. Ele falou uma merda. E os caras ficaram assim, foi isso mesmo. Como que foi isso, querido? Como que foi isso? Como que ele quis interpretar o que os caras decidiram lá dentro? Ele criou a narrativa, Marques. Não, e ele criou uma narrativa falando isso. Não, peraí. Não, porque se é pra pênalti, aí tem que ver se é mão mesmo. Como assim, brother? Qual é a diferença de ser dentro da área e ser fora da área? Nenhuma. Não. E outra coisa, qual era a informação que ele tinha ali da cabine do VAR, cara? Qual era a informação? Nenhuma. Se tinha áudio ali, então eles tinham que ter botado áudio, porra. Ele não tinha porra nenhuma, ele criou a narrativa dele, porra. Ele criou a narrativa dele. O cara deu a falta. O que o VAR deve ter feito é falar assim, querido, a falta foi dentro da área. A falta que você marcou foi dentro da área. Como é que ele inventa a história que ele inventou ali na hora, meu irmão?
Enfim, Não, Globo sendo Globo, Globo sendo Globo. Ponto. Não, e é engraçado, né, cara? Você tá falando desse negócio do diálogo do VAR. Eu fico imaginando isso, cara, que na hora que ele chegou lá no VAR, o VAR falou pra ele assim, ó. Não, só pra te falar, foi dentro da área. Foi dentro da área. Aí ele deve ter virado pro VAR e falado assim, ó. Pô, então deixa eu aproveitar e ver se a mão que eu dei realmente foi mão. Só que, cara, quantas vezes ele vai assistir o VAR? Não, quantas vezes ele vai assistir que vai fazer com que ele esteja convicto de que ele errou. Porque o lance não tem convicção, cara. O lance não tem certeza. O lance é totalmente interpretativo. Tanto é que, na minha opinião, por exemplo, se ele nem desse aquela mão ali, tivesse dado, sei lá, continuado o jogo, na hora que foi pro VAR, ele teria o quê? Não, meu irmão, foi nada, achei que não foi pênalti, seguiu, ponto. Só que não, cara, ele deu a mão. O VAR só era para ter chamado para dizer se era dentro da área ou não. E o